A paz do Senhor. Nesta quinta aula sobre Satanás, o principal líder da esquerda universal, nós vamos observar alguma coisa interessante aí, porque um cristão, um servo de Deus, uma serva do Senhor, não deve apoiar partidos de esquerda, comunistas, na hora de votar, é claro, né? Porque tem muita gente que está apoiando esse povo, sem saber que é um povo assassino. Ao longo da história aí, nós observamos coisas horríveis. Vocês devem se lembrar, há poucos dias ouvimos um pastor dizer que na Rússia o comunismo matou aproximadamente 100 milhões de pessoas. E na China, é claro, isso esse pastor não falou. Mas na China, você pode ver aí no Google, Mao Tse-tung, aí, ele, entre 58 e 62, ele matou 45 milhões de pessoas de fome lá no seu próprio país. Então é um povo, e veja partidos de esquerda aqui no Brasil, aliados aí com as Farc aí da Colômbia, que vendiam cocaína aí para Fernandinho Beiramar. Então veja que espécie de povo é esse, né? E tem crentes inocentes, né? Inocentes votando em partidos de esquerda, apoiando partidos comunistas, assassinos, né? Lamentavelmente. E o que foi que fez aí um elemento que era do PSOL e tentou matar o nosso atual presidente? Então veja bem, esse é um assunto seríssimo, seríssimo. Um assunto muito sério. Tem gente que diz, esse negócio de política, cada um vota em quem quer, coisa e tal. Vota em quem quer? E você quer ser cúmplice de assassinatos? Você quer dar seu voto aí a partidos que apoiam o aborto? O aborto, que é um assassinato? A Bíblia diz, não matarás. Você sabe a agonia de uma criancinha no ventre de uma mãe, quando o médico chega com espeto aí para tirar a criancinha? A agonia da criancinha. Pastor Silas, uma certa ocasião, ele mostrou em um vídeo aí a agonia da criancinha no ventre da mãe, quando o infeliz lá, o bandido do médico, ia tirar a criancinha com espeto aí. Isso é uma barbaridade. Quantos milhões de seres humanos são assassinados, né? Então, veja que o comunismo é assassino, né? Eu já estou falando aqui uma palavra pesada porque é uma verdade, para ver se esses cristãos inocentes despertam na eleição para presidente, aí, para senadores, deputados, né? Eles cada um vigie e saiba em quem vai votar. Procure ver se esse elemento é porque de direita, pelo menos a direita, eu não estou apresentando aqui a direita como uma coisa perfeita, é claro, mas pelo menos não aprova essas coisas absurdas, né? E a palavra direita, né, que eu vou até ler aqui uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, como base para esse tema. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos, a partir do versículo 4. E caindo em terra ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas aqui nós observamos nessa palavra que o Senhor salvou Saulo nessa ocasião e o enviou aí para Damasco. Ele ia indo para Damasco, né? Ele tinha que ir na casa de uma pessoa chamada Judas, e ali o Senhor enviaria o seu servo Ananias
para orar por ele. Mas onde morava esse Judas? Morava em uma rua chamada Direita. Foi assim que o Senhor enviou Paulo. Aqui no versículo 6 diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então ele foi, e tem um texto aqui no versículo 11: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aqui o Senhor, é claro, já estava enviando Ananias, um servo do Senhor, justo, bom, um testemunho, um obreiro exemplar. O Senhor o enviou lá para esse lugar onde Saulo estava, na rua chamada Direita. Veja, rua chamada Direita. Direita ilustra o que é direito, o que é correto, o que é justo. Então, Saulo era um benjamita. Ele, quando Benjamim nasceu, o ancestral dos benjamitas, Jacó disse que ele seria filho da sua destra, da sua direita. E aqui eu já falei em uma aula anterior sobre o propósito de Deus para todos os seres humanos, para que os seres humanos sigam o caminho direito, o caminho que Deus tem para que todos nós entremos nele, que é Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é morte. Então, o caminho direito no reino de Deus é Jesus, é justo, justiça nossa, aquele que nos justifica. Ok, mas Saulo, um benjamita, ele estava no caminho equivocado. Ele perseguia os crentes, ele estava no caminho dos assassinos, porque na morte de Estevão ele estava presente. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo que pregava a palavra de Deus, e foi um dos primeiros diáconos aí, um dos primeiros obreiros da igreja do Senhor lá em Jerusalém. E ele foi assassinado por gente invejosa, e Saulo estava ali presente com aquelas pessoas que assassinaram o servo do Senhor. Ele perseguia os cristãos. Veja, ele, apesar de ser de uma tribo que Jacó o colocou à sua mão direita, mas ele estava do lado errado. Então, quantas pessoas hoje ainda não estão no caminho direito, no caminho que conduz ao céu? Então, Saulo estava no lugar errado, mas ele teve um encontro com Jesus, se converteu, e agora, veja, que ele ficou cego, e lá na rua chamada Direita, Ananias foi, orou por ele, e ele recuperou a vista. A partir de então, ali, desse encontro com Jesus, ele se tornou um servo do Senhor, pregador da palavra, e escreveu quase a metade do Novo Testamento. É um dos maiores teólogos de todos os tempos. Ok, veja bem, então Saulo saiu do caminho dos assassinos e entrou no caminho do Senhor. Então, veja, você que ainda não apoia, você que ainda apoia assassinos, que está no lugar dos assassinos aí, cruéis, você deve ir para a rua chamada Direita, para que Ananias ore por você. Ou seja, você deve se converter, você que já que não é mais inocente, mas que é um rebelde, porque quantos estão nas universidades aí,
e tem conhecimento da palavra de Deus e traga, engole, come essas podridões que são ensinadas nas universidades e depois saem como militantes aí do comunismo, né? de partidos assassinos, né? Cruéis. Né? Então, veja, isso é muito sério. Ora, os inocentes também devem abrir os olhos, né? Devem abrir os olhos porque devem se unir aí, nós os cristãos, devemos nos unir aí para que o comunismo em nenhum tempo tome conta do nosso país. Né? Se você deseja que o Brasil não seja uma Venezuela ou uma Argentina, então você deve apoiar as coisas corretas, as coisas justas. Não fica olhando para o que a imprensa, essa imprensa mentirosa, divulga, fake news. Né? Não, mentiras, coisas falsas. Não. Deve olhar para as coisas justas, para a palavra de Deus, temer a Deus, orar pelas autoridades que o Senhor constituiu, orar por esse homem temente a Deus, o nosso atual presidente, né? Orar pelas demais autoridades, etc. Né? E jamais apoiar bandidos, jamais apoiar assassinos cruéis. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.